em Pouso Alegre está em debate nessas últimas semanas, vamos colocar aí meses, né? A revisão do plano diretor e muita gente tem se perguntado aí qual a utilidade do plano diretor e por que a gente discutir plano diretor. E eu costumo perceber que o plano diretor está no invisível do nosso cotidiano, mas que às vezes a gente se pergunta sobre ele, né? É comum, vocês já devem ter se perguntado a isso. Dado o momento, você está lá no centro e olha, né? E percebe que existe um prédio, vários prédios. E aí, quando você chega no seu bairro residencial, você se pergunta, mas por que aqui não tem prédio? Por que aqui não tem construções dessa magnitude como no centro tem? Porque está no plano diretor. É o plano diretor que vai condicionar ou não os empreendedores, os cidadãos como um todo, a construir em tais ou tais limites. Então, por exemplo, no plano diretor vai prever que no centro você pode colocar 10, 20 andares e no seu bairro residencial não pode ter esse tanto de andares. Outro exemplo que fica nesse invisível do cotidiano é a questão do comércio, né? É muito comum a gente estar andando nos bairros mais residenciais e a gente fala, nossa, não tem nenhum comércio nesse bairro. O que acontece? Porque simplesmente o plano diretor prevê que naquele bairro só pode ter uso residencial e, salvo pequeníssimas exceções, poderia ter um uso ali para uma padaria e tudo mais, que seria um comércio muito restrito naquela região, naquele bairro. Tudo isso está dentro desse invisível do cotidiano chamado plano diretor. Bom, e o porquê da importância de discuti-lo, né? Porque se a gente pensa em morar numa cidade, a gente quer saber exatamente a potencialidade desses usos, né? Que a gente almeja um dia ter, ou um dia investir, ou um dia pensar no futuro mesmo. Olha, daqui 30 anos eu sei que esse bairro vai ser assim porque está no plano diretor. Daqui 30 anos eu sei que esse bairro não vai ser mais assim porque o plano diretor mudou. Então a importância de saber do plano diretor está exatamente nisso, que você vai saber no futuro como sua cidade vai se desenhar e também entender por que o presente é assim, né? Porque a gente acaba fazendo uma análise histórica para trás do porquê se chegou ao presente e de qual o futuro que se espera de uma cidade. Então fica antenado, eu acho que esse invisível do cotidiano ele é importante a gente perceber, a gente reflete muito sobre esse papel da cidade. Olha, será que faz sentido no meu bairro se ampliar para comércio? Por exemplo, teve uma discussão muito interessante sobre, agora, nessa revisão do plano diretor que está tendo em Pouso Alegre, sobre permitir, dentro dos bairros residenciais, que são altamente residenciais, com baixo nível de construção, né, com construções mais baixas, sem construção de andares, a discussão se poderia ter comércio do tipo de clínicas e ligados à área da saúde. Então, olha só que interessante, né? Isso pode mudar ou não daqui a 10 anos a condicionamento de bairros residenciais e ter clínicas ali operando e trabalhando nesse sentido. Então é isso. Eu vim aqui mais para dar esse, não digo alerta, mas eu acho que essa chamada de atenção, o plano diretor está no nosso cotidiano. O problema é que ele está invisível, né? E nem sempre colocado às vistas para a gente entender que ele está ali, todo dia modificando os sentidos que a gente tem de cidade. E não só isso, né? Ele condiciona a partir disso o nosso uso da cidade, né? Se a gente está num bairro muito distante, faz sentido a gente ampliar via plano diretor alguns usos que a gente não teria se a gente morasse no centro. Então faria sentido no bairro residencial ter estímulo para ter um certo comércio local, para ter alguns serviços de saúde, alguns serviços ligados à educação, para que a gente não precisasse deslocar tanto na cidade. Faz sentido isso? Talvez não. Mas esse é o palco de debate, é feito dentro do plano diretor. Então por isso é bom ficar atento, tá já nas fases, digamos, finais, né, dentro da discussão em Pouso Alegre, mas ainda cabe muita discussão, porque ainda vai a plenário na Câmara. Então fiquem atentos, é um tema interessantíssimo. Ele não se encerra agora nesse ciclo que ele está vivendo de revisão, ele vai ter revisões até enquanto existia humanidade e racionalidade. Fiquem atentos, é um tema muito interessante e eu acho que essa é a ideia de a gente chamar essa discussão, né, para a gente se antenar. Tem muito material sendo produzido, muita gente falando e criticando, e crítica no sentido de construir, sabe? De a gente colocar sempre os diferentes para dialogar e tentar perceber uma cidade que seja plural, dinâmica e, acima de tudo, que dê acesso a todos de forma igual, né, aos bens que a cidade pode proporcionar. É isso aí. Fiquem atentos com o plano diretor, ele está aí rodando e vamos que vamos.